que vale é que eu hoje estou com vontade, portanto a partida vai correr bem. Quando eu não estou com vontade, corre uma merda. Alô, alô, maltinha! Bem, depois de uma semana de pausa e pausa forçada, porque às vezes a vida pede umas dessas, hoje vou falar-vos provavelmente da coisa que mais entusiasmo me tem trazido nos últimos tempos. Não é a primeira vez que eu vos falo de escrita, não é a primeira vez que eu vos falo de mim enquanto autora, não é o primeiro livro que eu digo que estou a escrever. E eu não parei de escrever o outro. Além disso, já disse por mais de uma vez e vou repetir, eu tenho um livro publicado. Estou a gravar isto literalmente no Dia Mundial da Poesia. Não vou publicá-lo no dia, mas pronto, feliz Dia Mundial da Poesia. Atrasado, porque vai ser no dia a seguir, mas pronto. Mas eu tenho um livro publicado, isto tudo para eu não me enrolar a falar. O meu Palavras do meu Reencontro, que está ali em cima. O meu bebê. Em breve eu vou voltar a ter exemplares deste menino comigo. Portanto, quem quiser autografados, pode ir adiantando. As mensagens nas minhas redes sociais, que são sempre via stories, estão sempre abertas para isso. E depois eu faço então os envios com vocês. E qualquer comentário é sempre apreciado. Like, partilhem, comentem. Mas isto tudo para dizer o quê? O vídeo é claramente sobre escrita, com uma introdução destas. E acho que pelo título e pela thumbnail vocês já devem ter percebido que eu ando a inventar outra vez. Há uns meses eu falei-vos do Mão, que é um projeto que eu ainda tenho a decorrer. Está quase acabado, mas talvez precise de uma revisão mais a fundo antes de eu me voltar a focar nele. E hoje o meu tablet não vai ficar só de figurante por causa do microfone. Tipo, eu tenho passado as minhas últimas noites e tipo todos os meus bocadinhos ali a escrever. Tipo, porque eu estou a escrever o romance que mais gozo me tem dado nos últimos tempos. Um small town romance na minha small town. Verídico, verídico. É isso. E eu nunca costumo falar de inspirações que tenho para os livros, porque eu acho que isso é tudo extremamente inconsciente, mas desta vez existe muito disso, existe muito do meu processo de escrita neste momento, muito do que é que me está a deixar feliz quanto a Caminho de Volta. A primeira versão de Caminho de Volta já nasceu mais ou menos há 2 anos. Quando eu estava... Foi há 2 anos, exatamente, porque foi a seguir a Palavras do meu Reencontro. Foi porque um amigo meu me disse que essa opção de título ficava melhor num romance. O título definitivo ainda não é, mas provavelmente vai ser. Só que nasceu essencialmente desse título. Porque era uma das minhas opções para o meu livro. Ficava melhor num romance. E eu na altura já estava com a ideia no mão, mas não só. Estavam ali muitas coisas a acontecer. Eu tenho montes de projetos a meio. Tipo, tanto que eu agora estou-vos a falar de Caminho de Volta, amanhã posso estar a falar de Mão. Como posso estar a falar de outro dos meus 3.500 romances já terminados ou semi-terminados. Projetos em andamento. Mas Caminho de Volta nasceu desse título. Literalmente desse título. Atualmente é o nome do livro. Vamos ver o que é que a vida traz. Mas eu estava a escrever um em Évora e Caminho de Volta levava-me a Alcácer. Então foi aí que eu comecei a desenvolver a história. A Ana e o Bruno. Pronto. Os meus protagonistas, os meus personagens principais. Eu já falei deles no TikTok. Eu já mostrei um desenho ao outro. Vou deixar aqui a passear. O Bruno, a minha ideia para ele e o foco da história, do qual, mais uma vez, eu sei que eu já falei, já deixei nos shorts também, vai estar alguns por aqui. Para não variar, eu nunca me lembro de que lado é que são os cards. Mas a premissa da história, que eu já mencionei, sempre foi um personagem principal que estava a voltar à terra da família onde ele não cresceu. É o maior clichê de small town romance de sempre. É com consciência disso. Com algumas diferenças. E realmente tem sido o que me deu muito ânimo, muito talento, muita felicidade. Porque eu tenho parecido uma maluquinha a escrever isto. Há muito tempo que escrever romance não me deixava tão entusiasmada. Não me era tão fácil.
Porque tem sido realmente fácil. O Ti e a Nena não me deixam mentir. Eu tenho escrito basicamente um capítulo por dia. Às vezes mais. Mas tem sido a humanidade com que eu tenho criado estes personagens. A normalidade. O facto de que eu conheço a maioria dos espaços de que estou a falar. A maioria dos nomes que são mencionados. É tudo muito familiar para mim. E quando é que eu voltei? A caminho de volta. Para quem não sabe, e se calhar, se não sabem é porque definitivamente este é o primeiro vídeo que estão a ver, eu sou de Alcácer do Sal. E a menos que vivamos debaixo de uma pedra, toda a gente sabe o que é que Alcácer viveu, essencialmente em fevereiro. Aliás, não vou ser má, não vou ser parva. Se viram as notícias, quase de certeza que viram o que é que Alcácer viveu durante o mês de fevereiro. E aquilo lembrou-me que provavelmente as cheias vão ser um marco para Alcácer. Provavelmente durante os próximos anos toda a gente se vai lembrar disto. Quando forem falar da história da cidade, provavelmente isto vai continuar a ser um marco. E na primeira versão que eu escrevi de Caminho de Volta, porque é uma história que vai muito ao passado, vai muito a tudo o que o Bruno não sabe sobre a família, não tinha isso. E eu pensei, pá, não faz sentido nenhum. Depois abri o rascunho e percebi que aquilo se passava em 2025, se calhar até tinha feito algum sentido. Mas eu queria que fizesse parte. Eu queria que fosse mais uma das coisas que são mencionadas, mais uma dos pontos históricos, por assim dizer, que são mencionados. Então a história passa-se em 2028, onde as cheias já foram há 2 anos e a avó do Bruno já morreu há 3. Então a família dele perdeu apego àquela cidade antes das cheias acontecerem. Ele questiona a mãe acerca de porque é que eles não voltaram naquela altura, porque é que ela se afastou, porque é que... No fundo ele sabe muito, mas não sabe nada. E a grande parte do romance parte daí. A Ana, por outro lado, cresceu ali. A Ana é a minha alcacerensezinha de gingeira, que foi e voltou, mas ficou na cidade. Tem pessoas que ela perdeu. As partes difíceis ela viveu-as todas, enquanto que o Bruno foi a pessoa protegida. Eles são muito diferentes e muito parecidos ao mesmo tempo. Mas ele é mais... sou bué da forte, não sei o quê. Ensinado a esconder sentimentos. É muito parecido com a mãe dele. E por acaso esta foi uma das conclusões mais engraçadas que eu tirei. Porque não foi intencional. Mas quando eu me dei por mim a escrevê-los, percebi que é pá, fogo. Ótimo. E volto a dizer, têm sido estas pequeninas coisas que me têm dado um gosto do caraças. Este vídeo vai ser cheio de spoilers. Vou falar sim um bocadinho mais a fundo de onde é que estas coisas partiram e é disso que eu quero falar. Mas essencialmente quero contar-vos que estou mesmo, mesmo feliz a escrever esta história. Fazer deste vídeo um fio condutor vai ser um caos. Mas eu estava a falar-vos da Ana. Ana Margarida. Que nome português, não é verdade? Fogo. Coisa mais incrível. Ela foi criada essencialmente pela avó. Ela e a avó vão ser das personagens principais, por mais que o Bruno seja realmente o protagonista. E é muito, muito querida por basicamente toda a gente. É professora de escola primária e ama de crianças mais pequeninas. Trabalha, esforça-se e reclama bastante. Mas cresceu ali. Todas as raízes que o Bruno não tem porque viveu afastado de Alcácer, a Ana tem-as todas. Eu sinto que eu quis fazer deles 2 versões de mim. Tenho consciência disso. Mas não foi propriamente intencional. E tem sido mesmo, mesmo giro escrever a relação deles. Óbvio que são os meus protagonistas, óbvio que são o fundo do romance. Mas há partes que não são tanto sobre eles. Eu costumo dizer que Caminho de Volta tem sido muito escrever sobre o passado. E tem tentado a ser algo difícil distanciar-me desse passado também com eles. Mas sinto que estou a desenvolver a história aos bocadinhos e está a ser mesmo interessante. Como eu disse, sinto que é o maior clichê de Small Town Romance de sempre. Eu não sou de escrever, por exemplo, mistério, nem nada do género, e eu não considero que a história tenha propriamente mistério, mas para o Bruno tudo é novidade. Ele conheceu uma realidade até ali, e como eu disse no início do vídeo, ele conheceu muito,
mas no fundo não conheceu nada. Porque há um ponto no passado que a mãe dele escolheu apagar. Como ele diz, e é uma das primeiras frases dos primeiros capítulos, como é que era? A avó não foi a primeira pessoa que a mãe perdeu ali. Ficamos apenas por aí. Eu quis acabar por trazer muito do que é tradicional da terrinha, porque sabemos que Alcácer é uma cidade, mas é todo um coração de pessoas que se conhecem desde sempre. Mas ao mesmo tempo também quis trazer o contraste que é tu estares muito tempo fora de um sítio e voltares. Porque esta parte aqui não é tanto propriamente spoiler, mas o Bruno viveu tipo os primeiros 5 anos da vida dele lá. Se tanto. E depois saiu com os pais para Lisboa, porque o pai dele era de Lisboa. Então eu acabei por criar um núcleo de personagens das idades deles, com 20, por aí, entre os 20 e os 30, basicamente. E o núcleo de personagens da geração dos pais dele e, em parte, dos avós. As casas deles são coladas uma à outra, as avós deles foram próximas a vida inteira. É um romance muito sobre gerações. E sinto que é a coisa mais adulta que eu escrevi até aos dias de hoje. E que é menos dramático. Embora haja choro quase todo o santo capítulo, para mim também. Mas é menos dramático, aquela coisinha mais adolescente, mais merdinhas, por assim dizer. Não é merdinhas porque não é merdinha, mas é tipo mais quase infantil. E ao mesmo tempo puxa por todas as fases da nossa vida. Mas definitivamente o que mais me tem dado gozo é o facto de ser muito humano. E eu tenho lido e escrito, e há coisas como 911 que me dão vontade de escrever todos os dias, porque eu adoro escrever coisas mais intensas, dramáticas e assim. Há livros como O Fio Invisível, da Ana Rita, que me dão vontade de escrever todos os dias pela forma como a pessoa escreve e pela forma como desenvolve os relacionamentos dos personagens. Eu sinto que o meu Lidos de Março vai ser relativamente curto a nível de quantidade de livros, mas que eu vou trazer, se calhar, um dos meus favoritos. Deixa abaixo que eu estou a 70 e tal % do livro. Ainda pode virar ao contrário. Estou para aqui a dar ideias. Mas eu, neste caso, queria falar também, pronto, das inspirações que isto teve. E além do facto de eu ter voltado à história por causa das cheias, e tenho consciência que foi, os sentimentos foram inicialmente muito meus. A ponta principal desta história, o ponto de partida desta história é culpa. Estamos a falar de um menininho da cidade que viveu sem lidar com as partes difíceis e agora que não há volta a dar, voltou. Agora que não há volta a dar, tem que lidar com a vida. Sem fingir que os momentos difíceis não houveram, mas a lidar com o facto de que não os pode corrigir. E eu fui buscar uma parte da culpa que em alguns pontos da minha vida foi realmente impactante. Eu cresci com os meus bisavós quase todos vivos, principalmente os do lado da minha mãe, que era a parte mais próxima da minha família. Mas eu era uma adolescentezinha sempre ocupada, com um monte de coisas para fazer, na altura em que a minha bisavó, mãe do meu avô, faleceu. Lembro-me muito bem do sentimento que ficou depois. Sem querer pesar o raio do clima, mas a história tem um clima pesado. Olhem, porra. Isto já aconteceu há alguns anos, não é uma coisa que me seja sensível agora, mas eu sinto que o Bruno, numa versão quase atual minha, porque eu, se eu não me engano, eu até escrevi o Bruno com a minha idade. Ele não tem 22 porque não se passa no ano em que nós estamos, ele tem 25 anos e a Ana tem 27. Exatamente isso. Também estou mesmo esperta. Depois uma coisa bem engraçada é que eu estou a tornar-me outra vez uma pessoa organizada com as coisas e tenho desenhado imenso, como vocês viram, again, no videozinho que vai passar aqui. E tenho escrito por à mão mesmo, para ter tudo organizado, ter mais ou menos um fio condutor à história. Por mais que eu, desta vez, nem sequer faço ideia quantos capítulos é que vão ter.
Por exemplo, Mão, eu desde o início dizia que ia ter 30 capítulos, porque tinha 3 partes iguais. Mas eu não faço a menor ideia. Tenho mais ou menos noção quando é que vão acontecer certos pontos, mas eu nem sequer sei quantos capítulos é que vai ter. Mas estou a tentar, tipo, o fio condutor da história está todo organizadinho. Algumas partes na minha cabeça ainda, mas muita coisa já no papel. E depois acabo por fazer o que eu costumava fazer muito, que é falar com a minha irmã sobre. O Ti também tem ouvido a história toda e tem sido incrível poder partilhar isto com as minhas pessoas, antes de partilhá-lo com o resto do mundo. Embora já tenha andado a partilhar algumas coisas com o resto do mundo, já sabemos. Mas... tem sido muito, muito fixe. E eu sei que o Bruno tem muita parte da minha versão adolescente que se sentia culpada por algo que não podia corrigir, pá, vamos dizer assim. Volto a dizer, se calhar consegui escrever da forma que estou a escrever porque já o senti. E se calhar consigo escrever da forma que estou a escrever porque já não o sinto. Ou pelo menos não com um terço da intensidade. É sempre muito mais fácil quando nós escrevemos sobre coisas que conhecemos. E eu lembro-me de ler isso escrito por pessoas como... Já não lembro se foi o Pedro Chagas Freitas. Se foi... Mas isto já há alguns anos. Eu não me lembro quem foi, mas eu lembro-me de ser um escritor relativamente conhecido português que escreveu um post na altura a dizer que nós precisamos de viver para podermos escrever. Pelo menos para podermos escrever bem. Porque é sempre muito mais fácil nós escrevermos sobre coisas que nos são minimamente tangíveis, minimamente nossas. É uma facilidade diferente. Eu sei que há pessoas que têm muito mais facilidade em ir para mundos que lhes são distantes. Mas eu acho que isso é mais em questão de leitura. Pelo menos para mim. Sempre para mim. Eu não estou a falar de uma questão generalizada longe disso. Estou a falar do que é fácil para mim. Para mim foi muito mais fácil até ao momento de estar a escrever sobre uma coisa que me é tão próxima. Quer a nível de sentimentos, quer a nível de locais, quer de descrições mesmo do que eles estão a ver muitas das vezes, ou de certos momentos que eles vivem que me podiam ser vividos em qualquer dia. Eu vinha a falar há bocado, quando fui às compras com o Tiago, de como uma picardia muito parva, uma coisa muito mínima entre eles, foi das coisas mais divertidas de escrever dos últimos tempos. São momentos tão reduzidos, coisas tão normais, mas que se me sabem tão bem. Eu sinto que eu não me estou a esforçar e me estou a esforçar imenso ao mesmo tempo. É o que eu digo, este vídeo não vai ter um fio condutor. Eu estou só a falar com vocês, a dar rumbling acerca do meu romance novo. Espero que vocês venham a conhecer esta história mais a fundo o mais rapidamente possível. Mas eu garanto que o meu primeiro romance publicado ainda tem muito trabalho pela frente. E eu vou no estante buscar o meu caderno de organização disto. Um segundo. Meu Deus, quase engoli o microfone. Jesus. Um segundo. Eu eventualmente vou fazer um videozinho todo fofo sobre tudo ali do meu cantinho onde eu costumo gravar. Hoje é que não dá porque o tapete está a lavar. Mas eu agora tenho ali toda uma cestinha com os meus cadernos organizados. E, se vocês não se lembram, no vídeo sobre os meus caderninhos e sobre as minhas obsessões, eu falei deste caderno que ainda estava inutilizado. Entretanto, tem sido uma espécie de diário de caminho de volta. Com os desenhos do Bruno e da Ana, que eu acho que mostrei recentemente num dos vídeos. Foi nos vídeos sobre os meus hobbies. Sim, já me lembro. O Bruno e a Ana. E depois tem a descrição deles enquanto personagens principais. E, mais ou menos, quer as idades... não! Estou a dar spoiler a cenas. Meu Deus do céu. Amor. Desculpa. DIYs em tempo real. Provavelmente não vou cortar isto do vídeo. Mas isto tudo para vos mostrar que eu agora tenho feito subdividido. E mesmo para tentar não perder com as idades dos personagens, porque são muitas gerações. São vários personagens com idades diferentes que aparecem em momentos diferentes e que são mencionados em fases de vida diferentes. Porque, como eu já expliquei, o Bruno está essencialmente numa espécie de jornada para conhecer a família dele. Por isso é que eu digo que ele é o personagem principal e a Ana e a Dona Rosalinda acabam por fazer parte do elenco principal, mas o Bruno é o protagonista.
Porque o livro é essencialmente sobre ele a descobrir a família dele. A descobrir as histórias que nunca ouviu. Também há capítulos narrados pela Ana, só que desta vez, em vez de eu fazer alternados, como já fiz em outras situações, é um a cada X capítulos é da minha Aninha. Que também, às vezes é difícil escrever o ponto de vista dela, porque eu estou tão feita à cabeça do Bruno, que mãezinha do céu. E o que eu queria mostrar é aqui basicamente depois os personagens mais ou menos secundários que hão de acabar por aparecer. Ou que já apareceram, ou que já morreram. E depois pronto, depois tem as organizações dos capítulos, basicamente plot e personagens que aparecem, para eu ter mais ou menos uma ideia também, porque às vezes são feitas referências a situações que já aconteceram e que convém eu saber quando é que aconteceram, mesmo para ir buscar. O que também tem sido uma cena gira. Eu nunca fui uma escritora muito organizada, sempre gostei de ter mais ou menos algumas coisas estruturadas, e mais pela aparência dos cadernos, eu tenho consciência disso, mas não costumo fazer tanto isto. Tem sido um bom caminho a tomar, pelo menos para mim neste momento. Mas isto tudo para dizer que tem sido muito giro estar a escrever um livro que se passa na minha terra natal. Estar a viver através deles coisas que podia viver em vida corrente. E espero que isto venha o mais para vocês possível, que gostem desta história. Eu não era a pessoa mais small town romance, principalmente porque cada vez que eu penso nisso só me lembro dos filmes clichês que a minha mãe via e depois se deixava dormir. Mas eu quis construir esta história a respeito de Alcácer, a respeito de um regresso, mas com história, mas com passado, mas com... Eu costumo dizer, e há bocado estava... Há bocado não, ontem, acho que foi ontem, estava a dizer à Nena que desta vez eu não estou a escrever sobre um grupo de pessoas, eu estou a escrever sobre um mundo à volta delas. E é super interessante. São camadas e camadas de memórias, de acontecimentos, de referências, de fotografias, de descrições de pessoas, de imaginar as vidas delas, as profissões, porque é que seguiram aquelas profissões, porque é que não querem seguir outras. E tem sido uma cena. Eu acho que dá para ver o entusiasmo de cada vez que eu falo disto. Eu estava a dizer há bocado também ao Tiago que eu hoje tinha vontade de gravar. A semana passada eu tentei e falhei miseravelmente, tanto que não tivemos vídeo. Mas já disse mas pai umas 20 vezes, peço as minhas mais sinceras desculpas. Garanto-vos uma coisa, vou continuar a partilhar. Claro que isto significa também que vou continuar a partilhar literalmente tudo o que escrevo, ou a grande maioria, porque eu adoro mostrar-vos estas coisas. Espero ter deixado alguém curioso. Espero que, se quiserem falar disto mais a fundo, os comentários e as minhas redes sociais são mesmo para isso. I'm all about dar spoilers a pessoas que os queiram. Até porque a coisa que mais me apaixona vai ser sempre a escrita. Vai ser sempre os mundinhos que eu crio com as minhas mãos, com a minha mente. E eu quero mesmo trazer-vos alguma coisa durante os próximos tempos. Eu sinto falta de ter um companheiro ali para aquele menino. Mas... yeah, estou bem feliz. Provavelmente vou acabar isto e vou escrever. Acho que é isso. Acho que é isso. Querem que traga mais desenhos? Querem que faça vídeos a ilustrar os meus personagens? Quem sabe criar um grupo de leitores? Alguma coisa reduzida? Alguma coisa para me darem opiniões até determinado ponto? Seria uma ideia. Se gostarem, os comentários são uma boa secção para isso. As minhas mensagens também. Olhem que não era mal pensado. Criarmos qualquer coisa onde eu conseguisse ir partilhando com algum número de pessoas. Pelo menos até determinado ponto. Gosto de opiniões, gosto de sugestões. Eu sinto que já tenho tudo muito criado na minha cabeça. Mas... quem sabe? Quem sabe se surgir esse interesse, vamos fazer qualquer coisa. E talvez eu traga realmente, em breve, um vídeo a ilustrá-los. E... pronto, olhem.
Até à próxima. Como disse, não consigo não dizer Feliz Dia da Poesia a todos para quem ela significa alguma coisa, a todos os que conseguem olhar para a poesia como o que ela é. Vida. Pura e simplesmente vida. Não são só versos. Espero ter conseguido partilhar alguma coisa realmente no dia. Tenho as minhas dúvidas porque já não é propriamente cedo, mas não posso deixar passar em branco. Já vai ter passado um dia, mas eu sou poeta de existir. Eu gostava de estar a declamar poesia na minha terra, eu gostava de estar ao pé de Simone, editora e criadora da Ofélia, que hoje está a lançar literalmente o livro dela. E neste momento não posso. Mas pronto, malta. Até à próxima. Qualquer interesse que isto vos tenha suscitado, I'm all about that. Até ao próximo vídeo, maltinha. Esperem por mais spoilers, mais ideias e espero atiçar um bocadinho da vossa curiosidade. Até à próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.